Vantagem comparativa e comércio. Os ganhos resultantes da especialização e do comércio baseiam-se não só na vantagem absoluta, mas também na vantagem comparativa. Quando cada pessoa se especializa na produção do bem na qual tem vantagem comparativa, a produção total da economia aumenta. Esse aumento do bolo econômico pode ser utilizado para melhorar a situação de todos. Em nosso exemplo, o agricultor passa mais tempo cultivando batatas e a pecuarista produzindo carne. Como resultado, a produção total ela aumenta de batatas, aumenta de 40 quilos para 44 e a produção total de carne de 16 para 18. Então esse seria o agregado da produção, seria o PIB desse país com 2 produtos e 2 agentes econômicos. Então, ao se especializar, ao utilizar a vantagem comparativa e ao comercializar, do ponto de vista agregado, do ponto de vista macro, veja que a produção dos 2 produtos aumenta. Então, a riqueza aumenta. O agricultor e a pecuarista dividem os benefícios do aumento da produção. Também podemos observar os ganhos resultantes do comércio, no que se refere ao preço que um paga ao outro. Como o agricultor e a pecuarista têm custos de oportunidade diferentes, os 2 conseguiram uma pechincha, ou seja, cada um deles se beneficia com o comércio ao obter um bem por um preço menor que o custo de oportunidade de cada um deles. Vamos considerar a transação proposta do ponto de vista do agricultor. Ele recebe 5 quilos de carne em troca de 15 quilos de batata, ou seja, compra 1 quilo de carne pelo preço de 3 quilos de batata. Esse preço da carne é inferior ao seu custo de oportunidade para 1 quilo de carne, que é 4 quilos de batata. Ou seja, nessa lógica ainda da vantagem comparativa e do comércio, significa que essa especialização e essa comercialização entre os agentes econômicos ainda faz com que o preço dos produtos, comparado ao custo de oportunidade, seja inferior. Com isso, o agricultor se beneficia com a transação porque obtém carne a um bom preço. Agora vamos considerar o negócio do ponto de vista da pecuarista. Ela compra 15 quilos de batatas ao preço de 5 quilos de carne. Ou seja, o preço das batatas é de 1/3 quilos de carne. Esse preço pelas batatas também é inferior ao seu custo de oportunidade de 1 quilo de batata, que seria meio quilo de carne. A pecuarista também se beneficia porque compra batatas por um bom preço. A moral da história, portanto, do agricultor e da pecuarista agora deve estar bem clara. Quer dizer, o comércio pode beneficiar todos os membros da sociedade porque permite que as pessoas se especializem em atividades nas quais têm uma vantagem comparativa. Então, a análise da interdependência dos ganhos de comércio, ela não ocorre apenas pelas vantagens absolutas, elas ocorrem especialmente pela análise das chamadas vantagens comparativas. E aí dá ganho de produção para a economia, ganho de consumo e redução de preço por conta das eficiências que a especialização permite a essa economia. O preço do comércio. O princípio da vantagem comparativa estabelece que existem ganhos resultantes da especialização e do comércio. Contudo, algumas perguntas ficam sem respostas. O que determina o preço de comercialização desses bens? De que modo os ganhos resultantes são divididos entre as partes? A resposta exata a essas perguntas está além do escopo deste capítulo, mas podemos fornecer uma regra geral. Para que ambas as partes tenham ganhos, o preço da comercialização deve ficar entre os custos de oportunidade. No exemplo dado, o agricultor e a pecuarista concordam em negociar a uma taxa de 3 quilos de batatas por 1 quilo de carne. Esse preço está entre o custo de oportunidade da pecuarista, 2 quilos de batatas por 1 quilo de carne, e o custo de oportunidade do agricultor,
4 quilos de batatas por 1 quilo de carne. Ou seja, então se o preço da comercialização fica dentro do custo de oportunidade de cada um desses agentes econômicos que realizam esse intercâmbio de mercadorias, significa que aí há ganho para os dois. Então o preço não precisa estar exatamente no meio para que as duas partes se beneficiem, mas deve estar aí, neste caso do exemplo, entre 2 e 4. Para entendermos por que o preço precisa se manter neste nível, considere o que aconteceria se o preço não se mantivesse. Se o preço da carne fosse menos de 2 kg de batata, tanto a pecuarista quanto o agricultor desejariam comprar carne, pois o preço estaria abaixo do custo de oportunidade de cada um. Da mesma forma, se o preço da carne fosse maior que 4 kg de batata, os dois prefeririam vender carne, pois o preço estaria acima do custo de oportunidade de cada um. Entretanto, essa economia tem apenas 2 membros. Ambos não podem ser compradores de carne, tampouco vendedores. Alguém precisa assumir o outro lado da transação. Então, um comércio mutuamente vantajoso pode ser estabelecido a um preço entre 2 e 4 neste exemplo. Veja, é só um exemplo, mas que mostra a complexidade e mostra um pouco de racionalidade que existe no funcionamento das economias. Nessa restrição, a pecuarista deseja vender carne para comprar batatas e o agricultor deseja vender batatas para comprar carne. Cada uma das partes pode comprar um bem por um preço menor que seu custo de oportunidade. Por fim, cada um se especializa na produção do bem que apresenta vantagem comparativa e, consequentemente, ambos vão conseguir se beneficiar dessa lógica. Saiba mais sobre. Agora vamos ver um exemplo aqui. O legado de Adam Smith e David Ricardo. Bem, esse raciocínio de vantagens comparativas é um assunto que está desde os primórdios dos primeiros livros de economia, que é o livro de Adam Smith, A Riqueza das Nações, e os livros de princípios de economia política de David Ricardo, que são considerados 2 economistas clássicos. E eles já falavam isso. Então veja, há tempo os economistas entendem os benefícios que o comércio proporciona. Eis o argumento do grande economista Adam Smith. A máxima que todo chefe de família prudente deve seguir é nunca tentar fazer em casa o que lhe custará mais caro fazer do que comprar. O alfaiate não tenta produzir seus próprios sapatos, mas os compra do sapateiro. O sapateiro não tenta confeccionar suas próprias roupas, mas as compras do alfaiate. O fazendeiro não tenta fazer nenhum nem outro, mas se vale desses artesãos. Todos constatam que é mais interessante usar suas capacidades naquilo em quem tem vantagem sobre seus vizinhos e comprar com parte do resultado de suas atividades ou o que vem a dar no mesmo com o preço de partes delas aquilo que venham a precisar. Então essa citação é do livro de Adam Smith, A Riqueza das Nações, publicado em 1776 e considerado um marco na análise do comércio e da interdependência econômica. O livro de Smith inspirou David Ricardo, um corretor de valores milionários, a se tornar economista. Em seu livro de 1817, Princípios de Economia Política e de Tributação, Ricardo desenvolveu o princípio da vantagem comparativa como conhecemos hoje. Ele utilizou um exemplo com 2 bens, vinho e tecido, e 2 países, Inglaterra e Portugal, para mostrar que ambos os países podem se beneficiar com a abertura do comércio e se especializar com base na vantagem comparativa. É o velho exemplo clássico do Ricardo sobre vinho e tecido, como a Inglaterra e Portugal se beneficiariam muito mais do comércio do que do protecionismo de suas mercadorias principais. Então, a Inglaterra com tecido e os portugueses com o vinho. A teoria de David Ricardo marca o início da moderna economia internacional, mas sua defesa do livre comércio não foi um mero exercício acadêmico. Ele utilizou suas teorias na qualidade de membro do parlamento britânico, em que fez oposição às leis dos cereais que restringiam a importação destes. As conclusões de Adam Smith e David Ricardo sobre os ganhos do comércio se sustentaram ao longo do tempo.
Embora os economistas muitas vezes divirjam em questões de política econômica, estão unidos no apoio ao livre comércio. Ademais, o argumento central em favor do livre comércio não mudou muito nos 2 últimos séculos. Embora o campo da economia tenha ampliado seu alcance e as teorias tenham sido refinadas desde os tempos de Smith e Ricardo, a oposição dos economistas às restrições ao comércio ainda são baseadas em grande parte no princípio da vantagem comparativa. Então veja, o princípio da vantagem comparativa se aplica não somente a uma análise dentro de um país, dentro de uma cidade, como fala lá o Smith, das relações comerciais de vizinhos numa cidade, mas esse princípio de David Ricardo, ele se aplica também, e hoje, no século XXI, em especial, muito mais ainda, ao comércio internacional. Ou seja, a abertura ao comércio internacional produz resultados positivos, segundo essa teoria, muito maiores do que se os países adotassem medidas protecionistas aos seus produtos.